Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao meu canal Solange Relatos. E hoje eu vou contar um relato que me foi enviado. Chama-se Relato de um Caminhoneiro. Se houver nomes, estarão todos trocados, está bem? Meu nome é Mauro e há mais de 20 anos eu estou nessa profissão de caminhoneiro. Tenho muitos amigos caminhoneiros que viram e já viram muitas coisas nessas estradas desse Brasil. Eu fui mandado para levar uma carga para o Rio de Janeiro. E era por volta de umas 8 horas da noite, chovia muito, quando eu entrei para descer a Serra das Araras. É uma serra muito perigosa, com muitas curvas, e naquela noite estava chovendo demais, estava frio, trovoadas, e eu redobrei a minha atenção e estava andando ali por volta dos 30 quilômetros por hora. De repente eu avistei uma moça na beira da estrada, com um braço estendido e pedindo carona. A gente que é caminhoneiro, é falado pra gente que não podemos dar carona, porque os nossos caminhões têm rastreadores e também os nossos caminhões têm câmeras. Mas naquela situação, eu vendo aquela jovem toda molhada naquele lugar, naquela hora da noite, eu não pude falar não. Eu liguei o pisca-alerta do caminhão, parei, abri a porta e falei: por favor, moça, entra para dentro do caminhão, eu te dou uma carona. Nisso, eu virei para pegar uma toalha para a moça se enxugar. De repente eu ouvi um pá! Levei um susto e vou explicar por quê. O meu caminhão é um daqueles caminhões onde a porta tem que erguer, tem que ter força para erguer a porta e bater para fechar, bater forte, bem forte. E eu estranhei. Como aquela garota conseguiu bater a porta tão forte? Bem, peguei a toalha e falei para ela assim: olha, moça, com licença, eu vou colocar a toalha no seu colo para você se secar, está bem? Fique tranquila. É nisso, dei a partida de volta no caminhão e comecei descendo a Serra das Araras. E eu tive vontade de perguntar para a moça o que ela estava fazendo ali, aquela hora da noite, aquela chuva, com aquele frio. Gente, eu perguntei para ela e não tive respostas nenhuma. Ela simplesmente foi calada. E eu percebi uma coisa nela, que ela fitava os olhos apenas para frente. Mais nada. Tudo bem, né? Quando mais ou menos uns 2 quilômetros abaixo da Serra das Araras, ela de repente apontou, levantou o braço e apontou numa direção. Aí eu olhei assim, meio de lado assim, e vi um monte de luzes, eram guinchos, eram viaturas rodoviárias, né? E aí eu via que estava assim, o trânsito ali na Serra das Araras, andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho, parava, até que parou de vez.
E por aí, nessa hora que parou de vez, essa moça, essa jovem, ela simplesmente apontou o dedo. Aí eu falei para ela, olha, moça, fique aqui no caminhão que eu vou dar uma ida rapidinho ali e vou ver o que tá acontecendo. Aí tranquei o caminhão e fui. A hora que eu fui chegando perto dos policiais, eles me disseram, volta pro seu caminhão, moço. Por favor, volta pro seu caminhão. Aí eu pensei assim, não, eu tenho que falar. Eu falei, policial, por favor, tem uma moça que me pediu carona a 2 quilômetros acima e ela tá lá dentro do meu caminhão. Vocês não querem ir lá checar se ela tá precisando de alguma ajuda, se ela tá ferida, alguma coisa desse tipo? Um dos policiais veio ao meu encontro, pegou no meu braço, me levou pro canto e falou assim, moço, tem certeza que tem uma moça dentro do seu caminhão? Eu falei, claro que tenho. Ela pediu carona, ela estava pedindo carona, mas ninguém dava, somente eu parei e dei carona para essa moça. É uma jovem. Aí o policial pegou e falou assim, espera um pouquinho, que a gente já vai lá. Aí fomos até o caminhão. A hora que eu cheguei no meu caminhão, eu fui abrindo a porta e fui falando, ô moça, chegou ajuda para você, ó. Meu Deus do céu! Quando eu olhei no banco do carona, a moça não estava. Eu falei assim, como assim? O policial me olhou assim, meio assim, não pode brincar com essas coisas, cara. A gente tá atendendo a um acidente de trânsito que aconteceu lá embaixo e tem uma moça desaparecida. A mãe e o pai já foram atendidos e foram levados até o hospital. Mas essa moça, ela não foi encontrada até agora. E o senhor veio falar que o senhor deu carona para uma moça e eu chego aqui e a moça não tá? Eu falei, mas estava. Eu falei sim pro policial. Tá vendo aquela toalha ali? Ela tá toda encharcada. Eu apenas coloquei no colo daquela jovem e falei para ela que ela poderia se secar, pois ela estava muito molhada. Aí o policial olhou a toalha, aí ele viu que a toalha nem desfeita não estava dobradinha, mas com uma peculiaridade, a toalha estava encharcada de água. Isso mesmo, encharcada de água. Daí o policial falou assim, entre no seu caminhão e fique aí dentro até a segunda ordem, por favor. Tá bom, fiquei lá. E aí, passou-se 1 hora que eu já estava lá no caminhão, já estava até cochilando, quando de repente, toc, 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 na minha janela do vidro do caminhão. Abri a janela e era o policial. Ele falou assim, moço, eu quero lhe agradecer. Eu falei, me agradecer? Acharam a moça? Ele falou, sim, achamos a moça. E eu vou mostrar uma foto para ver se bate, se é essa moça mesmo, que estava no seu caminhão. Aí ele pegou e virou o celular dele e mostrou a foto da moça. Eu falei, ela estava desaparecida? Sim. Eu falei assim, ai, que bom. Então, era essa moça. Que bom que vocês encontraram ela. Pra que eu fui falar isso? O policial me olhou assim, depois abaixou a cabeça, depois olhou de novo para mim e falou assim,
Calma, moço, nós achamos ela sim, mas ela está morta. Eu falei, como assim? Como assim ela está morta? Ela estava dentro do meu caminhão. Ela estava pedindo carona. Eu deixei ela entrar no meu caminhão. Eu coloquei essa toalha que o senhor está vendo ali, encharcada de água. Eu coloquei no colo dessa moça. Como assim? Ela está morta? Aí o policial me acalmou, me tranquilizou e falou assim: olha, rapaz, essa moça faz parte daquele carro lá que se acidentou, que o guincho está tirando da ribanceira. Os pais dela, eles já foram levados para hospitais com lesões, lesões e fraturas expostas. Mas essa moça, ela não estava porque ela não estava com cinto de segurança no carona de trás. E talvez por isso, pelo carro ter capotado várias vezes, essa moça deve ter sido jogada para fora do carro e morreu. A gente achou ela presa num galho das árvores na ribanceira. E a gente quer te agradecer porque se não fosse o senhor contar que deu uma carona para uma jovem, a gente talvez ia demorar muito para encontrar essa moça, porque estava muito à noite e o lugar estava chovendo muito e o lugar era de difícil acesso. Então provavelmente a gente adiaria a busca para só no outro dia tentar ver se achávamos essa moça, essa jovem. E quando ele me mostrou a foto da moça, eu falei, poxa vida, é essa moça mesmo que eu dei carona. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Como assim? Ela está morta? Aí o policial pegou e falou para mim, olha, o senhor deve ter um dom, deve ser uma pessoa sensitiva, porque o senhor conseguiu ver essa moça. Aí eu peguei e falei para ele, é lógico que eu consegui, mas nunca que eu achava que era um espírito. Eu achei, na verdade, que era uma moça de carne e osso, como a gente. Mas eu nunca parei para pensar por que os outros caminhoneiros que passavam, carros que passavam, não davam carona para aquela pobre moça. Agora eu entendo. A moça ela estava morta, que estava ali era o espírito desencarnado dessa moça. Uma jovem linda. Poxa vida. Aí o policial pegou e falou para mim, né? Falou, olha, ainda bem que o senhor tem esse dom. Se o senhor nunca viu nada na estrada antes, é porque o senhor ainda não tinha, como se diz? Não tinha presenciado algo do tipo. E seu dom, o senhor não se apercebia que tem esse dom. O senhor tem um dom da sensibilidade, o senhor é um sensitivo. Por isso que o senhor conseguiu ver essa moça e os outros não. E graças ao senhor que conseguiu vê-la e a gente encontrou essa moça vai poder ter um enterro digno, onde a família pode se despedir dela. Fiquei chocado com o que houve. E eu coloquei as duas mãos na cabeça, abaixei meu rosto no volante, chorei. Aí o policial falou assim, fique calmo, moço.
o senhor foi usado por Deus para que essa moça não ficasse perdida, que ela tivesse um enterro digno. Então, querendo ou não, o senhor fez parte de um bem enorme. Talvez aquela moça apareceu, aquela jovem bonita apareceu para o senhor para poder encontrarem o corpo dela, para ela ter um enterro, né? E ser devolvida à família. E nisso, os policiais foram para lá e eu vi passando a padiola. E dentro da padiola são aquelas caixas de metal onde eles colocam o corpo e colocam o corpo dentro de um saco preto e zipa, né? E leva pro IML. Quando eu vi aquela padiola com o corpo daquela moça indo para lá, eu chorei muito e ao mesmo tempo eu agradeci a Deus por ter sido um canal de ajuda. Nunca isso me aconteceu. E olha que eu tenho 20 anos de estrada de caminhoneiro. Já fui para vários lugares e nunca vi nada, nunca aconteceu nada. E por isso talvez eu tenha pensado que era uma pessoa de carne e osso, que ela estava ensopada e ela estava nítida. Não parecia espírito, porque dava para vê-la. E era uma moça muito bonita. Mas eu achei um pouco estranho, porque essa jovem, ela não esboçava nenhuma reação, ficava com os olhos fitados para frente e imóvel. Bem, tem coisas na vida da gente que a gente não sabe explicar o porquê e nem como, né? Mas desde o ocorrido, eu não duvido de mais nada. E sempre meus amigos falam que nada acontece por um acaso, né? E eu acredito que esse foi um dos meus casos, né? Só que o meu pavor foi tanto que eu acabei trocando de caminhão, pedi pro pessoal da empresa me trocar de caminhão e eu não queria mais ir para aqueles lados lá do Rio de Janeiro, porque toda vez que eu fosse descer a Serra das Araras eu iria me lembrar do acontecido e sem contar que eu fiquei com um pouco de receio e medo. Então, desde então, eu fui mandado sempre para fazer descargas em outros lugares, né? Fui para Belém, fui para outros lugares do Nordeste, e por aí vai. Então, e quando eu contei para os meus amigos isso, eles acreditaram em mim. E eles falaram até que já viram coisas, mas eles não paravam. Não paravam porque tinham medo, principalmente quando era à noite. Então, essa foi a minha história. E eu gostaria de saber o que as pessoas acham sobre esse meu... Será que eu tenho o dom mesmo? O dom da visão? O dom de ver algo que não está ali, em matéria, carne e osso? Gostaria de saber o que essas pessoas acham. Agradeço a você, Solange, por ler o meu relato. E essa é a história de um caminhoneiro
de um caminhoneiro que viveu o horror, mas ao mesmo tempo viveu uma experiência traumática e viveu uma experiência de ajuda também ao próximo. Muito obrigada por ler o meu relato e tenho mais relatos para mandarem, mais de meus amigos, e eu mandarei assim que puder. Muito obrigada por ler meu relato no seu canal. Obrigada, digo eu, Mauro. Eu que agradeço. É assim, Mauro, nem sempre que nem você mesmo falou, né? Vários caminhoneiros passaram, vários carros passaram, porque ninguém deu carona para aquela jovem, né? Não viram, não tinham assim o dom da visão. Você é meio mediúnico. Você tem que tentar trabalhar esse lado seu, sabe? Já que aconteceu com você, você tenta trabalhar esse lado mediúnico seu. Porque, querendo ou não, você ajudou a salvar, não uma vida, mas uma moça, mesmo morta, mas que iria ter um enterro decente, né? E você foi muito corajoso, você foi muito bondoso, sabendo que muitas empresas não deixam dar carona para ninguém, né? E tem muitos caminhoneiros que podem estar caindo dilúvio. Não dão. Tem medo de perder o emprego. E você, com toda a sua sensibilidade, bondade no coração, você deu carona, mas para um espírito pedindo ajuda. Esse espírito dessa moça, talvez o quê? Queria que você fosse mais à frente para você contar lá para os policiais onde você achou ela pedindo carona para eles encontrarem o corpo dela. Não tem outra explicação, né, Mauro? E a gente sabe que caminhoneiros vê muitas coisas nas estradas, não só coisas espirituais não, viu? Tem muitas coisas que eles preferem nem contar porque de tão cabulosas que são, mas existem. Nunca duvide. E nunca brinquem com o sobrenatural, gente, né? Não é porque, eu nunca vi, eu não acredito, ele tá mentindo. Nunca brinque com o sobrenatural, tá bom? Se você não acredita, ore por aqueles que viram e que jura de pé junto que viram. Que nem você, Mauro. Ore por essa moça, para que ela encontre agora, que ela fique em paz, né? E eu quero agradecer a você, Mauro, por ter contado a sua história com a gente, né? E eu gostaria de pedir a vocês que estão ouvindo esse primeiro relato do meu canal, se vocês quiserem mandar mais histórias, sejam elas sobrenaturais, sobre histórias de amores, ou sobre histórias um pouco estranhas, assim. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no meu Gmail, solangemcr1@gmail.com, ou então solangeoficialcristal@gmail.com, tá bom?
que eu vou ter o prazer de estar lendo o relatinho de vocês aqui. Ah, e ele pede para vocês comentarem o que vocês acham, né? O que vocês acham sobre o que aconteceu com ele, se ele é mesmo um mediúnico ou não, ou se foi coincidência. Então, eu peço a vocês que deem seus comentários, sim, com muito carinho e com muito respeito, tá bom, gente? Vou terminando aqui. Relatinho ficou meio longo, né? Então, até. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.